Esta é a parte 1. Assista também as partes 2, 3 e 4. Oi, Rejane, tudo bem? Ei, tudo jóia? Prazer falar com você assim, né? Quase pessoalmente, né? Pelo É menos por verdade. vídeo. Você já Mas é acompanha verdade. o nosso canal faz tempo, não? Então, eu descobri, porque como eu pesquisei muito sobre aquela experiência que eu tive, né? Então, Hum. aí me apareceu, acho que foi a primeira que me apareceu a primeira vez, foi um homem que era pastor, não lembro o nome dele, acho que era Paulo também, uma coisa assim, era É. pastor, e estava pastor, e aí depois ele saiu, né? Porque ele teve experiência, acho que foi com a filha que foi levada a um. Eu acho que é aquele Douglas, né? Aquele que deu entrevista no nosso canal. Eu não A lembro filha o nome dele dele. faleceu e E é isso, a Frida apareceu e apareceu numa nave, alguma coisa assim semelhante. Projeto Então, Cristina, Maria Cristina, alguma coisa assim, o nome do canal dele. aí me apareceu sugestão e desde então eu comecei a olhar, né? Eu falei, poxa, interessante, quem Uhum. sabe a gente não pode compartilhar mais um É. pouquinho de experiência, né? Uhum. Você mora em que Enfim, cidade mesmo? eu sou do Espírito Santo, Vila Velha. Vila Velha. Moro em Vila Velha. Espírito Santo. Aham. Conhece a Chocolate Garoto? Conheço, né? Ah, Quem então, não moro pertinho. conhece? 5 minutinhos de distância, assim, bem pertinho, Não. né? A fábrica em si eu não conheço, É só a conheço a fábrica, a marca. fábrica. Eu Então, conheço a a marca. fábrica. Eu moro Uhum. 5 minutinhos da fábrica. Nossa, Eu que moro perigo. assim, a 5 minutinhos também da praia, tudo muito perto aqui, sabe? Uhum. Você tá falando Vila da Velha. onde? Eu moro em Campina Grande, Paraíba. Paraíba, não é distante, né? Ok, Regina. Então fique à vontade para se apresentar. Eu te Uhum. agradeço por você estar aqui com a gente, compartilhando aí suas experiências. Apoie o nosso canal dando like e se inscrevendo. Contribua também tornando-se membro de nossa comunidade. Para compartilhar a sua experiência com o mundo, confira na descrição deste vídeo os links para o nosso e-mail e Instagram. Conheça também o nosso novo canal de cortes, Experiências Luminosas, um canal descontraidamente sério. Então, na verdade, assim, o prazer é todo meu, né? Que conheci seu canal, que assim, para mim foi muito edificante, né? Trouxe muito um despertar do meu entendimento, porque não estamos sozinhos nessa situação, né? Mas meu nome é Rejane, no caso eu falo do Espírito Santo, né? Da cidade de Vila Velha. Um estado pequenininho, mas bem aconchegante. Eu preciso conhecer, ainda não conheço. Aham, então, isso aí. Mas bem-vindo e vim aqui ao Espírito Santo. Obrigado. E aí, Paulo, ao longo da minha vida eu já tive muita experiência. Elas foram marcadas mais a partir de 2000, que eu tinha 19 anos. Com 19 anos eu me converti, né, ao Evangelho, Hum, entrei para a igreja evangélica e ali eu fui me encaixando muito bem, sabe? Na primeira vez que eu fui numa igreja evangélica foi onde eu me adaptei e fiquei, porque foi a primeira experiência que eu tive, onde uma amiga me convidou e ali eu vi uma luz resplandecente atrás do obreiro ali que estava fazendo a administração do louvor. E ali foi muito edificante para mim, e eu vi que existe realmente algo sobrenatural. Mas, e desde então, 4 meses depois, eu, né, na igreja evangélica, eles entendem como dons espirituais, comecei a ser usada muito em visão, revelação, sonho, enfim. Mas o que me trouxe mais atenção e me chamou para poder participar do seu canal, né, Paulo? uhum. Foi uma experiência que eu tive há 20, 21 anos atrás. E essa 25 anos experiência, atrás? 20 a 21 anos atrás. Nossa, muito tempo, né? É, muito tempo, mas ela é marcante, porque é algo assim, que ela perdurou na minha vida até hoje, para você ter uma ideia. Era uma experiência, assim, com um extraterrestre, né? Com Uhum. aqueles pequenininho, né? Tem pessoas que têm experiência com aqueles grandão, mas a minha experiência foi com aquele pequenininho, baixinho, né? Será que é aquele que chamam de Grace? Eu não sei, eu não entro muito na pesquisa disso, né? Para minha mente não ficar muito confusa. Hum. Mas o que eu vi foi aquele baixinho, inclusive ele não é muito alto não, tá? Eu tenho 1,55 m, eu acho que ele tem 1,40 m, ele é mais baixo do que eu, pra você ter uma ideia, bem magrinho. Hum. E o que aconteceu, Paula? Aconteceu que era madrugada e de repente eu me deparei sentada na cama. Eu estava sentada na minha cama
E eu percebi que eu já estava conversando com ele. O que havia de anterior na conversa, eu não me lembro. Mas a conversa que eu me lembro, me recordo perfeitamente, foi a parte onde eu pedi para ele curar meu esposo, que na época eu era casada de pouco tempo, de aproximadamente 1 ano e pouco, né? E meu marido, ele tinha leucemia, o nome dele era Carlinhos, ele tinha leucemia. E aí eu sentada na cama, em um quarto muito pequeno, sabe, Paulo? Onde cabia a cama, né, o guarda-roupa, e um pequeno bercinho isqueirinho que a gente chama, estava minha filha, que era um bebezinho. Pra ter uma ideia, o quarto era tão pequeno que tinha que abrir a porta, não conseguia abrir a porta por completo, né, de tão pequeno que o quarto era. E ele estava ali naqueles espaços entre o guarda-roupa e a cama. E eu, quando eu percebi a presença dele, conversando com ele, que eu não me lembro a partes anteriores, mas foi a hora que eu virei pro lado assim, para trás, e falei para ele, olha, cura meu marido. Aí ele me disse assim, olha, eu não vim para curar, eu não estou aqui para curar. E aí eu falava com ele assim, cura, né? Insistia com ele, mas ele insistia comigo, Paulo, dizendo que ele não tinha, não vinha para curar. E de repente ele entrou num assunto assim, do nada, que não fazia muito sentido. Ele falou bem assim, olha, Rejane, inclusive ele me chamou pelo meu nome, você precisa honrar os seus pais. E quando ele falou isso comigo, me chamou a atenção porque eu respondi para ele, falei assim, olha, meu pai já é falecido, né? E a minha mãe, eu a honro, eu dou honra a ela. E a partir daquele momento que eu respondi isso a ele, eu já não me lembro mais nada do que aconteceu. Porque de repente eu desperto e estou sentada novamente na cama e eu olho e já não tinha mais ninguém. Então a conversa da minha lembrança ela é muito pequena. Mas o que me intriga bastante é que eu não sabia como ele podia curar. Eu não senti nenhuma espécie de medo, nada, zero medo, nada. Era como se eu estivesse falando com alguém conhecido. Eu não senti pavor da presença dele, porque ele não estava como um ser iluminado. Ele estava daquele jeitinho, pequenininho, de cabeça grande mesmo, sabe? Magrinho. Mas eu não senti medo. E eu também não sabia por que ele podia. Como é que eu sabia que ele podia curar? Eu não tinha a mínima ideia. E isso foi uma das coisas que mais me intrigou. Como é que eu sabia que ele podia curar, né? E aí, o que eu percebi é que a nossa conversa em si, ela não foi verbal. Não houve manifestação da boca. Mas enfim, aí no dia pela manhã, eu comentei com a minha sogra, com meu marido, comentei com umas pessoas, né, na igreja, enfim. E umas pessoas falaram bem assim, olha, gente, foi um sonho, né, foi alguma coisa, mas nada eles levaram para a realidade. Mas os anos se passaram, isso sempre ficou na minha cabeça, porque no meu entendimento, o que eles são, não é nada bom, pelo menos no meu entendimento, tá? E eu pensava assim, poxa, eu sou uma serva, né? Sou uma mulher temente ao Senhor, Deus. Como é que eu me deixo levar para pedir cura a um outro ser? Você entendeu? Que na minha concepção, quem cura somente é Deus. Você entendeu, Paulo? Você já E estava na aí, igreja nessa época? já. Eu me converti com 19 anos. Hoje estou com 44. Você entendeu? E aí foi É porque assim, você falou 20 anos, eu pensei que você era mais nova. Aí eu digo, não, eu tenho 44. Foi há 20 anos atrás, mais ou menos, isso que eu falei, entendeu? E aí, então, meu entendimento sempre foi esse. Aí, depois, 2 meses depois, aproximadamente, o marido dele veio ao óbito, ele faleceu, a leucemia o levou, de fato, né? E aí, o que acontece é que os anos se passaram, eu me casei novamente, e eu comentei com o meu atual marido sobre isso que havia acontecido. Então, ele me conhecendo que sou uma mulher bem, né, centrada no que eu falo, enfim. Ele assim, né, ele acreditou em mim, só que ele não tinha o que falar ou me explicar, porque ele nunca vivenciou isso, né? Mas passando o tempo veio o advento da internet, né? E aí, como aquele negócio sempre estava no meu coração, na minha mente, é como se eu vivesse agora, tá, Paulo? Se me perguntar, eu falo todo o detalhe para você, porque nós conversas bem pequena, mas tá aqui, ó, nítida. É como se os anos não tivessem passado, você entendeu? E aí, a advento da internet veio, e aí vai lá a Regiane pesquisar. E para minha surpresa, Paulo,
Então são centenas de milhares, né? Do mesmo relato. Claro que cada um teve a sua experiência em particular. Eu não vi nave, eu não entrei em nave, nada disso. Porque quando eu me deparei, ele já estava no meu quarto. Eu não sei a hora que ele chegou, nem da forma que ele foi embora. Eu não vi. Porém, o relato é muito parecido, né? Eu descobri que em certas ocasiões eles podem curar, né? E o mais intrigante também é que eu falava para as pessoas, olha, eu conversei com ele pela mente, sim, eu ouvi ele pela mente, ele ouviu meu pensamento e eu ouvi o pensamento dele. O que era estranho é que eu não sabia a palavra telepática na época, eu era nova, né? E aí ficava mais difícil para as pessoas me compreenderem mesmo. Mas aí, depois, com tanto relato, aí eu vi, bom, a minha conversa com ele, os relatos, né, que eu ouvi, foi telepática. Eu falei, a minha também, então eu não estava doida. E aí, muitos desses vídeos que eu encontrei na internet, sabe, eu mandei para umas pessoas mostrando que eu não era louca, né? Embora que eles conhecem muito bem meu caráter, né? Mas eu provei ali que eu tive vivenciado realmente isso, com isso. E foi isso. Eu não sei o que eles queriam, não tenho a mínima ideia, entendeu? Depois disso, a minha filha, que na época, a mais velha, ela era nascida, ela estava só com meses, tá? Ela estava, inclusive, nesse chiqueirinho deitada, né? Ela me falou que ela viu uma nave no fundo do quarto dela, e ela saiu correndo, a gente estava na sala, eu, meu marido, meus dois filhos estavam na sala, e de repente, Emanuela, isso passou muito tempo, tá, Paulo? Isso aí foi mais ou menos uns 8 anos atrás. Ela veio correndo toda branca para a sala, e a gente foi, o que foi, Emanuela? Mãe, pai, eu vi um negócio lá na janela do quarto, um negócio muito grande rodando. E ela falou, mãe, era uma nave. Bom, aí quando a gente foi lá, a gente não viu nada, mas foi o relato dela, você entendeu? Então, isso foi muito marcante para mim, tá, Paulo? É uma conversa que agora eu sei que foi telepática, e isso com o tempo, vamos supor, de um tempo para cá, a forma telepática, ela desenvolveu muito na minha vida. Porque de forma telepática, um amigo meu falou bem assim, Regiane, você conversa muito telepatia com alguém. Porque às vezes eu recebo algumas orientações, tá? E conforme eu vou recebendo as orientações, tá, Paulo, eu vou, de fato, eu faço, tá? Mas no decorrer dessa caminhada que se passou, essa experiência aí, há muitos anos atrás, foram tendo tantas experiências que você não tem noção. E essas experiências de visão, revelação, sonho, é muito comum numa igreja evangélica né, no qual eu congrego. Né? É uma igreja pentecostal, então é muito comum, eles falam que é dons, o Espírito Santo, enfim. Então, para eles não é novidade, não. Porque lá eles mesmo são usados, né, para ver as pessoas que vão entrar com as suas dificuldades, enfim. E aí em mim cada vez foi se desenvolvendo cada vez mais. Para você ter uma ideia, Paulo, tantas experiências me aconteceu que eu já vi, assim, de forma carnal, 2 seres que me deram 2 grandes livramentos. E sobre um desses seres eu gostaria de contar, de relatar e compartilhar, né? Com os nossos ouvintes aqui, né? Sim. Olha, isso aí tem mais ou menos uns 16 anos que aconteceu, que eu estava indo para casa da minha irmã, e no meio do caminho, eu estava de bicicleta, tá? Eu estava envolvida numa alegria muito grande, muito grande. E era mais ou menos, da minha casa à casa dela, era uns 8 quilômetros, 6 quilômetros, por aí. Só que a gente passa num lugar meio deserto para poder chegar lá, sabe? E aí eu fui numa alegria muito grande, né? E quando eu voltei, eu sempre gosto muito de usar relógio, né? Sou uma pessoa muito pontual, então sempre estou olhando o relógio. E aí, na minha volta, eu senti que meu relógio estava apertando de uma forma, Paulo, que você não tem ideia. A forma tal que, meu relógio, que eu olhava assim, eu falei, meu Deus, o relógio não está tão apertado assim, e meu braço está ficando assim, quase roxeando, né, o pulso, né? Então, na minha volta, quando faltava assim 100 metros para poder entrar na parte onde é mais deserto, eu parei assim a bicicleta no meio fio e botei o pé. E nisso eu tô tirando o relógio. Paulo, de repente, para um homem numa outra bicicleta azul.
no que me aparenta que na garupa da bicicleta dele tinha uma enxada, tinha alguma coisa assim de carpinteiro, de pedreiro. Era enxada, Sim. alguma coisa assim. Então, eu tô com a cabeça baixa tirando o relógio, aí ele parou do meu lado. Eu não senti medo também. Ele falou assim, ei, psiu, me chamou psiu, né? Aí eu olhei pra ele e falei assim, você vai entrar ali? Aí eu balancei a cabeça assim, eu vou entrar ali. Aí ele falou bem assim pra mim, não entra ali. Porque tem dois caras ali que quando você entrar, eles vão, além de roubar a sua bicicleta, vão fazer uma maldade com você. Aí quando eu tô pensando, eu só pensei, eu falei, poxa, se eles estão me esperando pra me roubar, por que não roubaram ele também, que tava de bicicleta, né? Eu só pensei, Paulo. Ele me respondeu o meu pensamento. Ele falou bem assim, olha, antes deles me virem, eu ouvi e vim te avisar. Uhum. Ele pegou, porque ele não tinha descido da bicicleta, só tinha colocado o pé no chão, continuou o caminho. Quando eu olhei para trás, esse homem tinha sumido. Então, claro, muito obediente, eu não passei pelo caminho, né? Eu dei uma volta, um caminho mais longo. Uhum. Então, Paulo, foram muitas experiências, assim, nesse sentido de... Esse aí foi um grande livramento que eu tive, entendeu? E várias outras experiências do mesmo sentido de livramento. Certa vez eu fui entrar numa rua para ir para casa, uma voz falou comigo, não entra aí, não entra, não vai por aí. Aí eu voltei, né? E quando eu voltei, eu vi muitas pessoas correndo naquela rua, porque estava tendo um assalto ali naquela rua, né? Estava dando tiro, enfim. Então foram muitos livramentos, com avisos, sabe? E eu sempre denotei isso como anjos, tá? Como eu te falei, sou cristã, né? Evangélica, então eu sempre denotei isso como anjos, né? Mas o tempo vai passando, né? E muitas coisas vão acontecendo, a gente vai amadurecendo, né? E o que foi me chamando a atenção para eu abrir mais o meu entendimento, a minha consciência, Paulo, foi que em 2019, gostaria de falar sobre isso, é que era, acho que era umas 10 horas da noite, a hora que eu fui dormir. Então, meus filhos foram dormir, meu marido estava dormindo, ele foi dormir, e me deu um sono assim, repentino. Sabe aquele sono gostoso onde você quer dormir, não se preocupa com nada, então você quer deitar para descansar? Foi a hora que eu deitei. Quando eu deitei, eu comecei a sentir assim, uma leveza. É como se eu estivesse voando, sabe? Assim, saindo. E eu falei, nossa, tô saindo do corpo. Aí eu acordei de repente, levantei da cama com o coraçãozinho acelerado, né? Aí eu fui olhar meus filhos, tá tudo bem, meu marido tá tudo bem. Mas aquele soninho gostoso, ele voltou. Aí eu dormi, deitei de novo para dormir. E aí, dessa vez, Paulo, foi diferente porque eu não fui assim, não saí nessa leveza toda. Mas usaram uma estratégia bem astuta comigo. Porque eu sou uma pessoa um pouco curiosa, sabe? Então, a estratégia que usaram comigo não foi mais aquela leveza, mas foi de eu ver uma luz. Entendeu? Então, quando eu tive consciência de ver aquela luz, eu falei assim, bom, eu vou ver o que tem naquela luz. Né? Aí eu me impulsionei a subir. Quando eu subi, Paulo, incrível, eu me deparei com o forro do meu quarto. Gente, é incrível, porque as pessoas pensam assim, forro do quarto, mas era uma alma, como é que não atravessou, né? Olha, não tem explicação. Você bateu no forro? Bati no forro. Então, eu fui atrás da luz e bati no forro. Entendeu? Não tem explicação. Diz que é a alma que é atravessar, mas a minha não atravessou, não. Aí eu bati no forro, e aí quando eu olhei para baixo, eu falei, nossa, eu tô no forro. Ué, no forro do meu quarto. Quando eu olhei para baixo, assim, eu vi meu corpo. Eu falei, meu Deus, meu corpo. E aí eu comecei igual criança. Eu bati um pé na parede e fui voando no quarto. Foi algo glorioso, sabe? Uma experiência. Você ficou assim, se divertindo no quarto. Isso, mas parecia uma criança, aquela criança que vai batendo no pé e fica voando, né? Meu corpo lá dormindo. Enfim, de repente, eu fazia artesanato na época, né? Eu vou pegar essa caixinha de artesanato, que eu tinha umas prateleiras assim, vou botar aqui do lado da minha cama, no meu criado mudo, para eu ter certeza que quando eu acordar, isso foi real, eu pensei, né?
E aí foi tão assim, porque eu não tive tempo de pegar, porque quando eu tava indo para poder pegar essa caixinha e botar do meu lado para ser uma prova, né, física, eu fui puxada de alguma forma. De repente eu me vi sentada dentro do meu corpo. Por que eu me vi sentada? Porque quando eu olhei assim, eu vi meu corpo deitado, mas eu estava encaixada essa parte de quadril para baixo, não tem? Mas o tronco estava sentado mesmo. Uhum. E quando eu olhei assim, eu olhei e vi três seres. Três homens de túnica. Eles meio reluzente, não estava tão reluzente, mas estava reluzente. Eu não consegui ver a face, desses aí eu não consegui ver a face, mas eu sei que eram homens, eles estavam com túnicas. Então, dois estavam perto do meu marido, e um estava do meu lado. E ele estava do meu lado, ele passava a mão na minha cabeça assim, ó, e o que parecia que ele estava me consolando. Não sei o Quer porquê dizer estava me que nesse consolando. momento você já estava no seu corpo. Eu estava, como eu te falei, eu via meu corpo deitado, eu Ah, estava estava sentado. meio que encaixada. Ah, Então a parte de baixo estava encaixada, mas o meu tronco estava sentado, eu estava sentado dentro do meu corpo. Você uhum. entendeu? Então ele estava assim, em pé do lado da minha cama, e ele passava na minha cabeça assim, me consolando. E quando eu olhava assim, tinha esses dois homens, né, dois varões, seres, enfim, do lado do meu marido. E eu via que meu marido estava com um papel para assinar alguma coisa. Não sei o que ele ia assinar. De forma que eu não queria que ele assinasse. Eu falava assim, não, não assina. Só que ele não me ouvia. E esse homem que estava do meu lado, esse ser, passava a mão me consolando. É como assim, olha, ele tem que assinar. Você entendeu? Ó, ele tem que assinar e tá resolvido. E eu tô aqui para te consolar. Bom, passou. Eu achei isso muito impressionante, sabe, Paulo? Porque eu nunca, na minha fase adulta, havia vivenciado isso com tanta clareza. Porque eu lembro de uma experiência que eu tinha 3 a 4 anos de idade, e aí que me trouxe a memória. Eu falei, gente, eu já vivi isso. Eu tenho certeza que eu já vivi isso, porque tem uma história que aconteceu quando eu tinha 3 anos para 4, acho que tinha mais para 3 aninhos. Que eu fiquei assim, de boca aberta, Paulo, que uma coisa que acontece com 3 anos, estou com 44 anos, ou seja, 41 anos atrás, e ficar marcada ainda, porque é alguma coisa muito importante, né? Verdade. Então, é algo que lembro que minha mãe, a gente estava na casa da minha avó, e ela estava na cozinha, minha mãe estava na cozinha, e eu dormi no colo dela. Então, ela estava indo para um quarto para poder me deixar no quarto, para me colocar, né, para me dormir. Eu lembro que eu tinha colocado um colchãozinho no chão, tinha um colchãozinho no chão do quarto, então ela estava me carregando para me colocar nesse quarto, nesse colchãozinho. Só que o que me deixou sempre impressionada é que eu estava acompanhando ela do lado dela. Só que ela estava me carregando no colo. Eu Você estava fora do. entendeu? Isso. Olha, eu era muito pequena, 3 para 4 anos. Então ela estava indo pro quarto e eu vi ela me carregando, eu vi ela com dificuldade para abrir a porta do quarto, eu vi ela me colocando esse colchãozinho, tá? Eu vi ela saindo assim do quarto, só que eu saí junto com ela, eu entrei com ela e saí junto com ela. Então eu me vi. A direção da visão que eu tinha não era do quarto para a porta, mas era da porta olhando para todo o quarto. Você entendeu? Sim. Então ela saiu e eu saí com ela acompanhando, mas meu corpinho ficou lá. E E aí eu você falei, lembra disso gente, lembro, nitidamente. nitidamente. São poucas coisas que eu lembro da minha infância, mas isso aí ficou muito marcado. Então, depois que aconteceu essa experiência em 2019, claro, com a internet a gente vai pesquisar tudo, né? Aí me veio a memória dessa minha vivência, quando eu tinha 3 para 4 anos, e eu fui lá pesquisar de novo. Aí que eu fui ver o que era a projeção astral, saída do corpo, essas nomenclaturas que eu nem sabia da existência, tá? Como eu te falei. Não tinha a mínima ideia disso. Não tinha a mínima ideia. Porque na igreja evangélica eles não falam sobre isso, você sabe, né? Não existe isso lá dentro, né? Se a gente falar é meio complicado mesmo. E aí eu tive essa experiência. E aí eu achei algo glorioso, porque a partir de 2019 começou a ser bem recorrente essas experiências. Inclusive, essa minha filha, a Emanuela, Paulo,
certa vez, há um ano e pouco atrás, hoje ela é casada já, tá? Eu cheguei, eu tinha ido para a igreja, e ela tinha chegado do trabalho, estava em casa, e ela estava passando mal, dor de cabeça, ela foi dormir mais cedo. E eu tive uma reunião, eu cheguei em casa, era umas 9h40, enfim. E ela foi dormir, eu não fui ver a roupa que ela tinha ido dormir, eu não vi. Eu não vi. Eu cheguei lá no quarto, dei uma olhadinha assim por cima e vi que tá tudo bem, né? Uhum. Aí me arrumei e fui dormir. Quando eu dormi, de repente tô me saindo. Sem aquela leveza, porque eu tenho um pavor de sentir aquela leveza, eu não gosto, tá? Aquela sensação de leveza, de subir, eu não gosto, porque eu não gosto de altura. Uhum. Então aí, quando eu tô saindo assim, de forma simples, né? Sei que eu tava saindo assim do corpo, com quem eu me deparo? Em cima da minha cama, assim, tipo, assim, ó, deitada em cima do meu corpo. Aí, Emanuela. E eu falei, Emanuela, você aqui? Ela falou assim, mãe, eu tô te esperando pra gente ir junto pros lugares altos. Por que lugares altos? Porque depois que eu aprendi, né, que quando a gente dorme, a gente sai do corpo, a gente pode escolher o lugar que a gente vai, né? Aí eu falo, Mesmo que olha, não lembre, né? olha, então tem que ir lugares altos, aprender estatuto, mandamento, aprender com alguém, coisa boa, né? Eu acho que isso ficou na mente dela, né? E ela falou isso comigo. E aí, depois eu não lembro o que aconteceu. E o interessante, quando eu acordei pela manhã, a primeira coisa que eu fui ver no quarto, olha, se a Manuela tá, estiver com a blusa branca e um shortinho rosa, bem curtinho, assim, bebidol, né? É porque realmente ela esteve aqui no meu quarto. E aí eu corri para ver a Manuela. Quando a Manuela, cheguei lá no quarto, ela estava se arrumando, né, tirando a roupa para poder trabalhar, né? Aí a Manuela estava com aquela roupa que eu a vi lá a hora que a gente estava saindo. Então, para mim, sabe, Paulo, aí minha mente foi abrindo cada vez mais para essas coisas, entendeu? Eu achei muito interessante, Paulo. E eu quero também relatar uma coisa muito interessante, Paulo, que não é normal na igreja cristã, mãe evangélica, né? A gente não sabe o que é áurea, tá? Também aprendi há pouco tempo. Por quê? Desde que eu entrei assim, eu tenho a possibilidade de ver a aura das pessoas, mas eu não sabia que era aura também. Então, para mim, isso também era novidade. Então, aquela forma de ver, né, a aura branca em volta da pessoa, eu sempre achava que era o Espírito Santo. Uhum. É verdade. Era a forma, né? Eu falei, gente, aquela pessoa tá cheia de Espírito Santo. Nossa, olha, o Espírito Santo é meio amarelo. Eu falava, pensava, né? E com as pessoas falavam. E aí, eu comecei a ver alguns objetos também, algumas coisas assim. Eu falei, mas, gente, objeto tem o Espírito Santo também, né? A aura do objeto. Em torno do objeto. Assim, hoje eu sei que é energia, né, Paulo? Uhum. E aí, foi depois dessas projeções que aconteceram aí, que um dia eu assim, com o dedinho assim na internet, né, lá no YouTube, eu vi uma capa de um vídeo onde tinha uma pessoa e tinha a hora desenhada. Eu falei, gente, é isso que eu vejo nas pessoas, nos objetos, o que é isso? Aí eu apertei e também aprendi mais uma coisa, que não é Espírito Santo nem nada, é a aura. Então, e aí eu falei, poxa, meu conhecimento eu achava que era bom, mas eu tô perdendo muita coisa, né? E aí, Paula, o entendimento ele foi se abrindo mais, sabe? As minhas experiências, elas ficaram cada vez mais profundas, profundas mesmo. Os meus sonhos ficaram cada vez mais nítidos. Você entendeu? É como eu acho que até comentei com você que eu tenho um caderno que eu anoto mesmo, tá, Paulo? Tudo aquilo que é muito evidente, eu anoto. Assim, que foi marcante naquela noite, eu anoto. Muitas sonhos que eu tenho, sou levada a um lugar e para poder mandar mensagem para uma pessoa, aí eu falo com a pessoa, você entendeu? É algo assim, maravilhoso, tá? E é bem constante. Eu sonho todos os dias. Não existe não lembro de um dia que não ter sonhado. Só que não é todo dia que são sonhos assim, significativos, não tem? Que vale a pena você escrever, né, ali anotar, né? Uhum. E algo interessante, Paulo, que ficou na minha mente,
Porque você ter visão na igreja, como eu te falei, isso é normal. Então, você vê um ser, um anjo, a pessoa que vai chegar na igreja, na igreja evangélica é bem comum. Isso chama dons espirituais. Algumas pessoas são usadas mesmo. Uhum. E aí, Paulo, o que me achou interessante é porque, ao longo dessa minha jornada, depois de 2019, eu comecei a conversar, sem ver presença, sentindo uma presença, mas sentindo a presença, mas não vendo, Sei. Nem sabe? ouvindo. Oi? Ouvir alguma coisa? Ouvia, mas sentia a presença, ouvia, e sempre aqui, ó, aqui na frente, Sim. sempre aqui na frente. Você entendeu? Eu não ouvia pelos ouvidos, não era pelos ouvidos, eu ouvia aqui na frente, sim, na fronte, né? E aí, uma das orientações que eu tive, é até engraçado, é de não comer mais ovo branco. Paulo, eu ouvi claramente que eu deveria me prezar mais pela saúde, que eu não deveria comer ovo branco. E desde então nunca mais eu comi ovo branco. Eu sempre priorizo os ovos vermelhos, né? Eu olho realmente aonde estou comprando, né? E ovos caipira. Se eu for na casa de alguém, vamos supor, vai oferecer ovo, se for um ovo branquinho, eu olho, né? E dispenso. Claro, com uma educação, né? E da mesma forma foi em usar óculos escuros, sabe, Paulo? Como eu dirijo muito, o que acontece aqui é litoral, então tem sol, né? É. E eu uso muito óculos, bom, mas eu usava. E aí, do nada, meu óculos apareceu tudo arranhado, eu deixava sempre dentro do carro. E aí eu falei, olha, eu vou comprar um óculos, só que uma semana antes de uma decisão de comprar um óculos, da mesma forma aqui na frente, eu ouvi a mensagem que eu não deveria mais usar óculos. Regiane, eu não quero Óculos que você escuros. use óculos escuros, óculos escuros. Regiane, eu não quero que você use óculos escuros. E aí, eu pensei, mas isso já é demais, né? Isso já é demais, eu achei assim demais. E aí eu temei, comprei os óculos, chegaram os óculos, né? Aí eu não gostei, dei para minha irmã, dei para minha filha, a Emanuela, minha filha mais velha. E aí, Paulo, eu pensei, bom, é melhor obedecer, né? E aí, desde então, eu realmente obedeci. Mas, Paulo, como eu te falei, na igreja cristã evangélica, eles têm um entendimento aonde não acredita-se que os mortos conversam, que falam, tá? Que eles voltam. Morreu, não é que acabou a história deles, mas que segue-se o juízo, cada um toma o seu rumo, certo? Sim. Mas algo que ele deixar relatado, Paulo, que me deixou bem, sabe, bem marcante, foi que meu marido tinha leucemia, o primeiro marido que faleceu, mas eu também tinha uma amiga, era uns 10 anos mais velha do que eu, ela também tinha leucemia. Era incrível, né? E aí, ela veio a falecer uns 2 anos depois. E aí, teve o velório dela, melhor amiga mesmo, sabe? Aí teve o velório dela, teve o enterro dela. E foi no enterro, Paulo, que me aconteceu uma coisa muito marcante. Que ali, para mim, também foi um divisor de águas, aonde o meu entendimento também começou a ser trabalhado. Assim, eu falei, nossa, não é possível que isso pode acontecer. Esta é a parte 1. Assista também às partes 2, 3 e 4.